Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, eu sou cientista político. Estamos no dia 27 ainda, né, 27 de junho de 2017. E eu vou gravar o vídeo para o dia 28, exceto se houver alguma coisa muito importante, aí eu faço um segundo vídeo, uma coisa nesse sentido, né? Mas em princípio eu vou fazer um vídeo agora meio provocativo. Tanto que eu tô de blusa vermelha, né? Eu sou colorado, muita gente sabe, né? Ah, Nesse momento não é um dos momentos mais agradáveis pro meu time, vamos combinar, né? Série B, fazer o quê, né? Acontece. Ao menos é uma vez só, pelo menos até agora. Né? Tem gente que tá duas vezes e tá ainda dando deboche da gente. Mas tudo bem, vamos fazer assim. Vamos fazer de conta que não. Né? E de qualquer maneira, eu fui de esquerda. Eu fui de esquerda. Eu fui filiado ao Partido Democrático Trabalhista pelas mãos do próprio Leonel Brizola, né? Que era a família dele era amiga da minha família, né? Então frequentavam aqui a minha casa, a irmã dele vinha nas minhas festas de aniversário, sobrinhos, né? Andavam comigo. Eu fui vice-presidente da Juventude Brizolista no estado do Rio Grande do Sul, que era a primeira juventude suprapartidária. Dentro do PDT eu fiz órgãos de ponta, todos humanistas, nem eram trabalhistas nem socialistas, né? Eu era a ala humanista dentro do PDT. Renovação 12, que foi um movimento para eleições diretas dentro do PDT. O movimento verde do PDT, que surgiu 3 anos antes do Partido Verde, então eu trabalhava com o meio ambiente antes da questão virar moda. Na verdade, a questão ambiental ela começou de forma humana mesmo, bem humanista. Eu aprendi a cuidar do meio ambiente em escolas cristãs e escolas católicas, né, de freira e de padre, né, no Maria Auxiliadora, no São João. Eu sempre, no primeiro grau ainda, eu aprendi a cuidar, sempre zelar, plantava arvorezinhas, coisas assim. A gente era induzido a esse tipo de comportamento desde do prézinho, né? E eu sempre lidei com questão de meio ambiente. Então foi natural para mim lutar por uma questão de meio ambiente. Nunca foi uma coisa de esquerda para mim. Foi uma coisa que era uma coisa natural para mim, né? Aí fundamos esse movimento 3 anos antes do Partido Verde. Né, eu tenho foto comprovada que o Gabeira com uma fita VHS do Brizola no terceiro Congresso Nacional do PDT, onde nós lançamos nacionalmente o Movimento Verde do PDT, o MVPDT, que até quem sugeriu o nome fui eu, né? E depois ele pegou e criou, meses depois ele criou o Partido Verde, uma ala que saiu do PT. Né? Também criei o movimento socialista Darcy Ribeiro, né? Na verdade, socialista por causa do PDT, não sei assim, mas o Darcy Ribeiro era um humanista também, era um antropólogo, humanista, e ele criou o livro O Povo Brasileiro, que é base para orientação mesmo para o pessoal da direita, pelo fato de que existe ali uma lógica antropológica interessantíssima, o ponto de vista de que nós não temos aí reconhecidamente, um estudo de longos anos dele, né, nós não temos reconhecimento de um Estado, um projeto de nação, né, para o Estado brasileiro. Nós temos projetos de poder, de conquista e manutenção do poder. E isso ele deixa claro no livro dele, eu acho extremamente interessante, até para a direita, nós utilizarmos essa proposta. E por que eu estou dizendo tudo isso a meu respeito? Porque eu sou um livro aberto sem páginas arrancadas, né, gente? Eu não escondo, não omito nada de ninguém. Então, se alguém tiver alguma coisa de mal para falar sobre mim, pergunte para mim, porque eu mesmo falo. Eu estou fazendo esse vídeo agora exatamente para isso. É um vídeo provocativo, tá? Então, se alguém quiser falar alguma coisa de mim, pergunta para mim. Não tem problema. E
Porque quem não deve não teme, né? Quem não deve não teme. E aí eu fiz tudo isso, e aí explicando por quê, né? Porque eu sempre dou o motivo das coisas que eu faço, né? Eu fui, na época do período militar, eu fui punk. Punk. Punk é anarquista, né? É anti-Estado. É anti-Estado, né? E o anti-Estado eu tinha menos de 18 anos, né, assim, ia pra rua, era dentro do regime militar, nunca apanhei, porque eu nunca pichei rua, nunca roubei, nunca matei, nunca fiz nada de errado, nunca estuprei, não fiz nada de errado. Eu ia pra rua, pra Oswaldo Aranha, né, me vestia de punk e passava as madrugadas bebendo, conversando com os amigos, filosofando a questão do Estado, a questão da política. A gente usa o preto para dizer, olha, o Estado está morto, né? Então a gente está de luto contra o Estado. E aí usa aqueles acessórios, isso assim, era mais depois tinha uma novela na época que logo em seguida surgiu, que era a questão do Greg, né? Era um, se eu não me engano, era o Tato Gabus Mendes que fazia. E aí ele pegava e usava um monte de apetrechos, né, dizendo que era rebelde, isso, aquilo, e ele acabou virando moda, né, mas também foi uma onda, né, e dentro do próprio período militar, uma coisa mais ou menos assim. Finalzinho do período militar, mas era, né. E aí eu merecia apanhar, porque, pô, anarquista, né, punk, né, Oswaldo, isso, aquilo, de madrugada, menor de idade, isso, aquilo, tomando trago, né, menor de idade bebendo, naquela época dava. E, mesmo assim, eu nunca apanhei, dentro do regime militar, sendo punk dentro do período militar. Depois eu servi no quartel eu briguei, caí no pau com o cara e a gente foi pra cadeia junto, dentro do quartel. Eu tinha televisão dentro da cadeia do período militar, né, que isso era pseudamente só para preso político. A minha mãe foi lá, meu filho, isso, aquilo, ele não é de briga, isso, aquilo aconteceu. Aí pegou, chorou as pitangas lá com o coronel, acabou conseguindo uma televisãozinha para mim, para dentro da cadeia. Os caras tomando guarda lá, fazendo guarda lá, e eu vendo televisão e comendo lanche da mamãe dentro da cadeia. Cara, que cadeia, olha só. Né? Eu era uma figura, até hoje o pessoal lembra de mim, né? Eu jogava gamão com o coronel, jogava xadrez com os tenentes capitães, jogava tênis com eles, tênis de quadra, porque eu jogava tênis. Eu, com 18 anos eu já sabia jogar tudo isso, praticava todos esses negócios. Não era nem para ter servido, mas eu servi, aconteceu. E foi uma situação assim, eu aprendi a ter espírito de corpo, a lidar com gente. Eu era muito individualista, não sou mais, agora eu só lido adoro trabalhar em equipe, adoro trabalhar em grupo. Isso o quartel me ensinou. Foi uma diversão só, a gente brincava lá dentro. A gente cria realmente grandes laços, grandes amizades, que eu trouxe até os dias de hoje. A gente se reúne até os dias de hoje. Eu marcho no 7 de setembro, né? Então é uma coisa bem legal. E a gente vai evoluindo na vida da gente, a gente vai crescendo na vida da gente, a gente vai percebendo que algumas das coisas que dizem pra gente, quer dizer, por exemplo, no regime militar a gente fazia, hoje se tu botar uma música num videoclipe teu, né, uma música completa, nacional ou internacional, num videoclipe teu, bate os direitos autorais e tu não pode botar nem no Facebook nem no YouTube. Não dá, não tem. Eles tiram porque dizem que tu tá usando direitos autorais de alguém. Bom, é tu que está fazendo uma filmagem tua, do teu negócio, porque o pano de fundo tem uma música que não é tua, que não foi tu que fez, eles não permitem hoje que tu poste e divulgue alguma coisa nesse sentido. Naquela época não tinha nada disso, tu fazia festa de garagem, se nenhum vizinho te incomodava, porque tu fazia uma festa na tua garagem essa semana, na semana seguinte tu fazia em outra garagem. Vinha gente mesmo desconhecida lá, ninguém roubava, ninguém matava, ninguém fazia nada de errado. Recebia todo mundo na boa. As meninas traziam as comidas e os meninos traziam as bebidas. Bebidas alcoólicas e não alcoólicas. E os pais estavam ali.
E não tinha problema nenhum. Tu caminhava de madrugada, não tinha assalto, não tinha nada. E isso dentro do período militar. Tá? Hoje, se tu coloca a música a partir das 10 horas, o que acontece? O vizinho levanta o telefone, além da polícia vir aí, ainda tem o ECAD que vai te cobrar multa por tu estar tocando músicas sem ter pago uma taxa. Pô, sabe, a censura existe hoje, não existia naquela época. Os militares criaram orelhões em todas as cidades do Brasil. Orelhões, né? Então nós não tínhamos até então, eu esperava 5 anos para ganhar um telefone, a gente tinha que ser sócio da empresa de telefonia, pagava taxa mensal, isso, aquilo, comprava as ações, e aí depois de 5 anos é que vinha o aparelho telefônico, um aparelho telefônico preto, né? E que tu só tinha aquele aparelho, tu tinha que pagar mais uma taxa para conseguir um segundo aparelho, caso tu precisasse de um segundo aparelho, né? Mas tu ganhava um aparelho, né? Para cada casa. E a gente pegava e não era todo mundo que tinha acesso, era uma elite, era uma coisa assim meio, foi show. Meu pai tinha, na época ele trabalhava numa empresa durante muito tempo, né, do grupo Weber, que era de empresas de óleo de soja, né, óleo de soja violeta naquela época. E aí a gente conseguiu construir uma casinha com, né, que ele era administrador de empresa, depois fez número de contabilidade, né, e depois fez faculdade, né, de administração. E aí ele era técnico em contabilidade, né, que era o equivalente na época a uma faculdade, então é como se ele tem 2 formaturas. E assim ele conseguiu um padrão de vida bom e me teve condições de me dar educação, né? Foi assim que a gente começou a nossa vida. Meu pai de Santa Rosa, minha mãe de Bagé, os 2 interioranos, por isso eu tenho todo um jeito interiorano também. Quando contato com as pessoas no interior, me sinto muito em casa, porque eu tenho nos 2 extremos do estado contato, né? E assim foi acontecendo. A televisão, nós tínhamos acesso à televisão aqui em casa, né? Tínhamos uma televisão, daquelas de válvula ainda, e era muito, né? E os canais de televisão naquela época, quem concedeu os canais de rádio, de televisão para todo mundo, quer dizer, todos aqueles jornalistas que não tinham faculdade de jornalismo ainda, quem concedeu aqueles empregos, aqueles espaços de concessão de rádio e televisão, foi os militares, dentro do regime militar. A maior explosão de recursos naquele período, o boom econômico daquele período, onde o maior crescimento econômico da época foi dentro do regime militar, né? A chamada ditadura militar. E aí foram construídas todas as veias que cortam hoje nosso país, que são as estradas, né? Foram construídas pelos militares, que ligaram todos os estados brasileiros. Dizem assim, mas houve a questão dos presos políticos, isso, aquilo, né, Antônio? Pois é, os desaparecidos políticos, né? Os desaparecidos políticos. Os desaparecidos foram 328, mais ou menos, que está numa lista que está correndo pelas redes sociais. Alguns até sem sobrenome, só colocaram um nome lá e disseram, esse é um desaparecido político. Tudo bem, tudo bem. Vamos considerar que seja todos esses, tá? Em uma semana em São Paulo desaparece isso, hoje, tá? No Rio de Janeiro, os números de hoje são números superiores ao número de guerra. Está acontecendo guerra no mundo, morre mais gente no Rio de Janeiro em um mês do que morre em um mês num desses países em guerra. Acontece, né? Nós estamos numa sensação, inclusive o próprio Rio de Janeiro, mais de 53% numa última pesquisa que deu por aí, é a favor do regime militar voltar ao Brasil. O próprio Vilas Boas disse, olha, não esperem que a gente volte, porque não é assim que vai acontecer. Não que se vocês não nos chamarem, a gente não vai vir. Não é isso. Mas a gente só vai vir se for através de forma legal, né? Dentro dos padrões legais, dentro das normas legais. Então, existem sistemas para esse tipo de coisa acontecer. Bom, somando tudo isso, né,
eu não posso falar mal do regime militar, não posso. Diante de todo esse quadro, eu sou total, e eu ainda fui divulgador, diretor de divulgação e comunicação da Liga da Defesa Nacional, ganhei até homenagem no final do ano passado, do centenário da Liga da Defesa Nacional do Estado do Rio Grande do Sul. Então, gente, não esperem de mim que eu fale mal dos militares, nunca. Eu não vou falar mal dos militares, porque eu aprendi a respeitar os militares. Tá? Eu evoluí nesse aspecto. Do mesmo modo, dentro do PDT, eu percebi que todo aquele discurso do D no meio do nome, que eu vinha dizendo já fazia alguns anos, já não eram nem meses, eram anos. Retirem o D do meio do nosso nome e vocês não vão ter mais um partido democrático, vocês vão ter um outro partido. Vocês estão se ligando ao PT de uma forma muito radical e vocês estão se tornando um apêndice do PT. Eu não vou ficar aqui dentro desse partido para ver ele se tornar um apêndice do PT. Tanto que uma hora eu peguei e saí. Não aguentei mais. Né? Mas era exatamente isso, era o meu discurso lá dentro, eu dizia exatamente isso. Quem me conhece lá dentro do PDT sabe que eu estou falando a verdade. Eu falava isso. Eu pegava, usava a tribuna e dizia, vocês estão se tornando PT, vocês estão se tornando PT. E a gente era um partido de centro. Quando o Brizola criou com a bandeira da França, né, o azul, o branco e o vermelho. Aí depois tirou a rosa, era a rosa de meio, de centro, não era voltada para cima, né? E aí era central, era socialismo democrático de centro, era a rosa de Luxemburgo, o branco era humanismo, o azul liberalismo, o vermelho socialismo. Então, aí quando tirou a faixa azul, a alegação é que confundia com a faixa preta do PTB, de Getúlio Vargas. E quando tirou deixou as duas faixas vermelhas, confundiu com a do PMDB, que é duas faixas vermelhas. Então, de qualquer maneira, foi uma desculpa esfarrapada. Se bem que também ele dizia que reduziria um terço do custo de campanha porque não teria uma cor a mais para fazer as bandeiras, que eram só duas cores. Tudo bem, também não teria problema nenhum. Né? Então fez a bandeira com duas cores para facilitar na segunda campanha do Brizola, presidente do Brasil. Depois não voltaram com a cor da bandeira e acabou fazendo com que a ideologia voltasse mais à esquerda dentro do PDT. Isso foi uma falha dentro do PDT que hoje permitiu a presença de Ciro Gomes e que vai enterrar de vez o PDT, infelizmente, tá? Porque o Brasil precisa de esquerda democrática, só que o PDT não vai ser essa esquerda democrática, ainda mais com Ciro Gomes, um coronelista, né? Ele é coronelista e vocês vão se tocar disso mais cedo ou mais tarde. Ele não aceita não como resposta, tá? É um cara que na pressão ele não sobrevive, tá? Ele é fraco nesse ponto, na pressão ele não suporta, é um ditador, né? É um déspota e vocês vão se dar conta disso em 2 toques, tá? O que eu posso dizer mais a respeito disso? Posso dizer assim, ó, gente, a gente evolui, né? Eu saí de Pokémon, virei Digimon, tá? Eu evoluí. Todo mundo pode evoluir. As questões de causas humanas, elas foram adotadas por discursos da esquerda, né? Elas foram como se só a esquerda pudesse utilizar esses discursos. Na verdade, cota separa, ela exclui, ela discrimina. Na verdade, tu trabalhar questões de preconceito, tu gerando questão de cota dentro da questão do preconceito, tu acaba gerando preconceito e não combatendo o preconceito. Então, quando tu faz esse tipo de coisa, por exemplo, com a questão homossexual, quando tu faz essa questão com questão de meio ambiente, quando tu faz essa questão, questões de raça, primeiro, só tem uma raça, a raça humana. Todos nós somos humanos. Se tu olha para uma outra pessoa e vê, além da transparência de caráter dessa outra pessoa, tu está vendo alguma coisa errada. Porque nós todos somos seres humanos. Né? Então tu não pode ter preconceito com outra pessoa, independente de qual seja a sua religião, sua cor, qualquer outra coisa. Isso não é brasileiro, isso não é democrático. Tá? E esses preconceitos todos, essas brigas, essas desavenças todas, elas são criadas pela própria esquerda para dividir, para conquistar. Eu não sou assim, tá? Eu sou humanista, eu vou continuar sendo humanista. Só que eu sou de direita. Agora eu sou de direita assumido, eu não sou mais de esquerda, tá? E
tô nessa luta, nessa busca individual e coletiva de explicar isso para vocês, exatamente porque a gente comete erros na vida e é bom, é inteligente da nossa parte reconhecer quando a gente vê que alguma coisa não está boa pra gente. Ninguém quer que vocês mudem da noite para o dia, mas que vocês reflitam sobre as coisas de vocês, sobre os pensamentos de vocês e sobre o que vocês estão fazendo está certo ou realmente ou não. Porque defender marginal a gente não pode. Marginal é aquele que age à margem da lei. Né? Você não pode defender corrupção, a gente não pode defender coisa errada, a gente não pode defender criminoso. Se o cara rouba, mata, sequestra, estupra, alguma coisa assim, ele não pode ser transformado em herói. Se o cara é corrupto, ele não pode ser transformado em herói. A gente tem que lutar pelo que é certo, pelo que é justo, pelo mérito das conquistas das pessoas. Dizer que as pessoas não podem ter mérito, então é tornar a vida sem sentido. E eu estou mostrando isso para vocês porque eu fui capaz de evoluir. E eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou dono da verdade, sou amigo dela. Né? Então o que acontece? Se eu evoluir, você também pode evoluir. Se eu me transformei, se qualquer pessoa pode se transformar, se a gente foi enganado no passado, a gente pode aprender com os nossos erros e evoluir. E a gente não precisa nem aprender com os nossos erros, a gente pode aprender com os erros dos outros. Os meus, por exemplo. Vocês podem aprender com os meus erros. Ninguém nasceu sabendo, eu não nasci sabendo, eu aprendi muito com a minha própria vida, só que eu reflito sobre os meus erros e me transformo, eu vou evoluindo. Por que você não pode fazer o mesmo? Porque você tem que necessariamente aceitar tudo que lhe dizem. Por que você tem que aceitar o que a novela diz ou que alguma coisa diz para você? Você tem que olhar para você não tem que olhar para os outros. Olhe no espelho, veja os seus erros, reflita de noite, pense antes de dormir, pense nos seus erros daquele dia e tente ser melhor no dia seguinte. E faça isso constantemente durante toda a sua vida e você vai ver como você vai se transformando num ser humano melhor. Peça desculpas para quem você ofendeu, reconheça seus erros, se torne um ser humano melhor. Né? Porque o que acontece é que se a gente conseguir fazer isso, a gente vai transformar o mundo à nossa volta, a gente vai ter menos preconceito, menos discriminação, os nossos valores vão ser melhores e a gente vai deixar um mundo melhor para os nossos filhos e netos, melhor do que a gente recebeu dos nossos pais e avós. É isso, basicamente é isso. Né? Eu estou tentando mostrar para vocês que a gente não está no mundo perfeito e a gente não vai conseguir transformar esse mundo num mundo perfeito só cobrando dos outros, não fazendo nós a nossa parte. Cabe a você fazer a sua parte e principalmente contra você mesmo. Porque o primeiro que você tem que mudar não é o mundo, é você. Eu tô falando isso, não é só uma autocrítica, é mostrar que a gente é capaz de mudar, que a gente é capaz de evoluir. E se eu sou capaz, qualquer um é. Eu não sou melhor do que vocês. Vocês não podem ser melhores do que eu. Tá? Então vocês têm a capacidade de evoluir e corrigir seus próprios erros. Não é se tornar um radical de direita. Não é isso que eu estou pedindo. Eu estou pedindo para você refletir sobre aquelas verdades que disseram para vocês que são imutáveis, e não são. E que se você for menos radical e começar a entender esses problemas, talvez você se torne uma pessoa melhor, de conviver melhor com você. E isso vai te tornar uma pessoa mais feliz. Isso vai criar um país melhor para os nossos filhos e netos. Para o nosso amanhã, inclusive. Para a nossa democracia. Tá? Eu não posso ir contra as forças de Estado para apoiar forças de governo ou ideologias. A gente tem que defender a nação, que é o povo, e o Estado, que é a estrutura. Os governos a gente pode mudar, a gente pode transformar, a gente pode mudar alguma coisa. Agora, a gente não vai destruir o Estado para agradar a ideologia. Isso não. Eu não vou fazer e eu não vou permitir. A minha parte eu vou fazer. Tá? Eu sou cientista político, fiz 6 anos de faculdade, me tornei primeiro bacharel em ciências políticas do Brasil para isso. Porque eu acreditava nessa causa, eu acreditava nessa situação. Estou levantando uma bandeira que eu acredito. Tá? Tanto que é um trabalho voluntário, não estou ganhando nada para isso. Tá? E isso também é uma forma de mostrar quanto a gente pode fazer de forma voluntária. Né? Que tem muito colega meu, nenhum fez nada disso até hoje. Eu sou o único que estou fazendo. Então a gente pode fazer se a gente quiser, mas tem que querer. Você tem que querer fazer sua parte. Tá ok? Muito obrigado pela atenção dispensada.